Aí a gente até citou o exemplo do cara que lida bem, do cara que lida muito mal e do cara que parece que pra ele é indiferente, que talvez seja o mais perigoso. Uma das coisas que a gente tenta internalizar e a gente ter isso muito forte pra gente é que a rejeição ou não normalmente não é pra gente. É pra solução que a gente tá levando. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei que horário que você tá ouvindo. Tô animadaço, hoje eu tô animadaço, cara. Eu tô animadaço. Hoje é o episódio que você falou mais alto na história do Planejando Bem. Sim, a produtora tá com dor no ouvido agora, deu água no ouvido. Caraca, que legal, velho. Feliz. Seja bem-vindo, tá, galera? Feliz pela sua evolução. Que seja bom o momento que você esteja assistindo esse episódio. Se você tem problema com rejeição, ou lidar com ela, ou você ficar muito mal em posição fetal a hora que alguém te rejeita por algum motivo, não sai daí que hoje a gente vai te ajudar. Posição fetal. Bem-vindo ao episódio de hoje do Planejando Bem, seu podcast semanal sobre o que realmente importa. Roda a vinheta! Antes de a gente começar de fato o episódio, eu queria relembrar vocês da oportunidade única, talvez, que vocês tenham, que é entrar em contato com a GC Consultoria e descobrir uma forma diferente de fazer negócio. Então, fazer negócio com propósito, de uma forma empreendedora. Então, ter um trabalho que além de ajudar a vida das pessoas, também pode mudar a sua vida. Então, entre em contato com o pessoal da GC Consultoria e tenta entender um pouco melhor. Vale muito, muito a pena. Sim. E para você que nos acompanha, eu vou falar de novo, e para você que está chegando aqui pela primeira vez, nosso site www.planejandobem.com.br. Lá você vai encontrar um pouco e muito do nosso trabalho fora das câmeras sobre o seguro personalizado que a gente desenvolve para a sua vida, e além disso você tem acesso a nutricionista, plano de treino, telemedicina, desconto em medicamento em mais de 14 mil farmácias, Muito. orientação gestacional até o período puerpério. Caralho, tô fonoaudiólogo, tá dando resultado. Tá, acertei mais uma vez. E a nossa planilha grátis, né? De grátis para De você graça. simular sua aposentadoria, saber o quanto você precisa guardar por mês para poder ter uma vida mais tranquila quando você for botar o pé no freio em relação ao trabalho. Você pode fazer isso de novo, de graça. De grátis. É só chegar lá, baixar, jogar seus dados e, cara, ela vai te dar o grátis. número que você precisa guardar para daqui a alguns anos. De grátis. Certo? Eu tô até agora com www, tá tipo, parece tipo www. Eu gosto de www, vamos pra jamais, viu? Fala www aí. www. Entendi. Parou de rir já, produtora? Boa sorte pra produção, boa sorte ainda mais pra quem faz a legenda. Irmão, é o seguinte. Falando sério agora. Chega de brincadeira. Eu tento, sempre. Rejeição é uma parada que, ainda mais hoje em dia, pelas pessoas terem muito acesso a conteúdo de saúde mental, inteligência emocional, etc. A rejeição é um negócio que tem ficado cada vez mais visível para as pessoas. A maneira como você lida, a maneira como você pode lidar e a maneira como ela te atinge. Tem gente que lida muito mal com isso. E tem gente que lida muito bem. Tem gente que às vezes parece que pouco importa. Acho que esse é pior, acho que é o mais perigoso. Você acha? O cara que pouco se importa, porque o cara que lida muito mal, ele já sabe que ele lida muito mal. Então, é uma chance que você tem de melhorar. O cara que lida muito bem, provavelmente ele já tá lidando com isso há algum tempo, então ele já sabe o que fazer. O cara que teoricamente não tá acontecendo nada, talvez esteja acontecendo, tá indo pra umas gavetas muito profundas que vai reverberar de um jeito que o cara não vai conseguir prever. Então, tipo, não, isso aí pra mim não pega nada. Isso aqui a gente tá pegando e ele não tá percebendo. Mas do tipo, o cara tá acumulando aquilo, ele vai jogando um pouquinho, vai jogando um pouquinho, vai jogando um pouquinho, vai jogando um pouquinho, né? Vai crescendo até explodir. Pode ser. Dói de outro jeito diferente, o cara não consegue relacionar, sabe? Tipo, quando você não sabe que você tem um problema, é difícil resolver. E cara, se for pensar, não sei se você concorda, mas rejeição tem muito com a maneira como a gente interpreta as coisas, o que às vezes não dá pra falar que 100% dos casos, mas a maioria dos casos, eu acredito que é a maneira como a gente interpreta determinadas situações, porque o que combinou com a rejeição tem mais a ver com como a gente interpreta do que de fato alguém queria prejudicar a gente propriamente dito, sabe? Pra caralho. A gente aprende, assim, no nosso trabalho a gente teve que aprender muito isso, né, Bruno? A gente é bem orientado e bem treinado desde o começo, não é fácil, tá? A gente não tá falando disso como se fosse uma forma fácil, mas uma das coisas que a gente tenta internalizar e a gente ter isso muito forte pra gente é que a rejeição ou não, normalmente não é pra gente.
pra solução que a gente tá levando. Às vezes o cara não quer aquilo. Mas tem muita gente que toma como pessoal. Acho que isso é o que dói, né? Por que você acha que mexe tanto com as pessoas? Porque eu acho que mesmo que a pessoa não admita, o desejo incontrolável de agradar é maior do que todos os outros. Sério, velho? Eu acho, mesmo que seja inconsciente. Então, quando você tem uma rejeição, você tá falhando naquilo que você inconscientemente faz todos os momentos. Tipo, a gente trabalha pra comprar coisas, pra impressionar pessoas, que foda-se, né? Então, assim, pra mim são duas coisas, que é a questão, né, tipo, de poder e tal, ou de prazer, né? E isso está muito ligado, na minha opinião, à questão de prazer, porque é quando você agrada que você vai tentando alcançar isso, ser respeitado e tudo mais. Então, quando você toma uma rejeição, eu acho que é um chute na canela nesse nosso lado, que é a gente tentando ser aceito, tentando ser amado, sabe? Então, eu acho que é por isso que as pessoas que dói tanto, porque é como se fosse uma falha pessoal numa coisa que a gente, teoricamente, mesmo que de forma inconsciente, se esforça todos os dias. Você acha que é inconsciente? O cara direto, ele tá justificando aquilo, talvez, com alguma opinião, mas no final das contas é muito dessa questão do cara querer ser aceito, ou querer agradar, ou querer, de repente, fazer parte de alguma coisa? Não acho que é 100% inconsciente. Eu falo que assim, eu acho que o que pode ser inconsciente é a nossa necessidade, vontade, desejo de agradar. Isso pode ser inconsciente. Então, quando a rejeição vem, às vezes dói tanto, porque a gente não está percebendo que está batendo numa parte inconsciente nossa, que é uma coisa que a gente não percebe que a gente está fazendo. E quando a gente leva pro pessoal uma coisa que não deveria ser pessoal, e a gente toma pra gente aquela rejeição e não pro produto, ou pela ação, ou pelo que a gente está envolvido, dói de um jeito maior do que a gente esperava, porque pega em coisas maiores do que a gente está vendo. Você acha que isso tem muitas coisas. Você acha que isso tem a ver com a vivência das pessoas? Do que elas passaram ao longo da vida? Sim, mas não pela pura vivência. Eu acho que quanto mais coisas a gente passa na vida, mais perto a gente está do autoconhecimento, né? Se a gente consegue tirar bom proveito das experiências que a gente tem, né? A gente consegue aprender com elas. Então, eu acho que a gente conseguir lidar melhor com a rejeição, ele tá ligado a gente conseguir lidar melhor com quase todas as coisas da nossa vida. Porque tá ligado a gente ter um autoconhecimento melhor sobre a gente. Um autoconhecimento, assim, mas um autoconhecimento melhor, porque à medida que a gente consegue entender melhor que as gavetas que a gente tá mexendo, onde que tá doendo, é mais fácil a gente conseguir lidar com isso, né? Aí, legal, a gaveta. Tô fazendo muito assim, né? Gosto quando você faz isso, você fica... Aí a gente até citou o exemplo do cara que lida bem, do cara que lida muito mal e do cara que parece que pra ele é indiferente, que talvez seja o mais perigoso. Na minha opinião. Esses três perfis, as gavetas influenciam pro cara lidar mal, pro cara lidar bem, ou de repente pra ele ser indiferente? Acho que pra caralho. Porque assim, acho que o cara que lida muito mal com isso, ele tem que resolver os problemas dele, né? Então talvez são gavetas que ele sabe que elas existem e ele não tá mexendo nelas, então tá indo nelas. O cara que lida bem é porque já tá resolvendo esses problemas, então ele consegue lidar melhor com os problemas da vida dele. Sim. Como geral. E é o cara que não faz diferença, é porque às vezes... É o serial killer. Ele tá de costas pras gavetas dele, só que se uma hora vai abrir vai dar na nuca, tá ligado? Porque vai estar cheio. Então por exemplo, o cara que lida muito mal, talvez foi o cara que ao longo da vida passou por muitos momentos de rejeição e talvez não ensinaram ele a lidar com aquilo. Entendeu? Ou não passou por nenhum. Ou não passou por nenhum. Sabe aquela criança mimada que sempre teve tudo? Caralho, exato. Combinou isso, velho. Super gênios ativar. Mas é o cara mimado. Nossa, sério, mas faz isso. Não, mas vamos pegar o cara mimado. Tá, o cara mimado, ele não aprendeu a errar. E se você não aprende a errar, você não aprende a lidar com a rejeição. Você não aprende a lidar com a falha, né? Aí, a hora que você falha, porque uma hora você vai virar adulto, viu? Você que mima seu filho, o seu filho vai virar um adulto um dia. Ele não aprende a errar. Se Deus quiser. A gente espera. Pelo menos no CPF dele ele vai virar. Ele não aprende a errar, cara. E aí, quando esse cara vai pro mercado de trabalho, quando esse cara vai enfrentar situações estressoras... É que ele não sabe lidar nem com frustração.
Nem com frustração de saber lidar. A rejeição é uma frustração dele com ele mesmo, porque, cara, ele foi rejeitado por um terceiro que ele não tem o que ele fazer. Sabe, tipo aquele cara que não sabe chegar na menina na balada e puxa o cabelo dela? Sim. Neandertal total. Porque não ensinaram ele. Eu tenho muita curiosidade. Puxa o cabelo. Imagina assim, sim. Cara, era isso mesmo que eu queria. Tipo, eu tenho... Não sei como é que passa na cabeça dos caras. Eu tenho muita curiosidade de pegar, principalmente empresas que têm time de venda. Vamos pegar alguma empresa, alguma seguradora. Fazer uma análise de como todos os seus corretores, seus vendedores, quem foi mimado na infância, se é possível pesquisar isso. Eu acredito que essas pessoas tenham um limiar de se manter esforçado durante um período de rejeição muito menor do que o cara que não foi mimado. Eu acho que é uma variável, né? Não que seja uma regra. Porque a gente tá pegando mimado como colocando tudo generalizando, mas assim, a questão a pessoa no momento de formação dela, quando ela era criança, ela não aprendeu a lidar com a rejeição enquanto o cérebro dela estava sendo formado, né? Eu sei que você queria chegar nessa parte. É o momento... Meu Deus, chegou no momento preferido seu. É o momento de maior neuroplasticidade passiva das pessoas. Senhores, com vocês, Bruno Toledo. A neuroplasticidade são todas as memórias que você tem na sua cabeça, que você viveu ao longo da vida, e isso ficou armazenado, então é a maneira como você interpreta a realidade que você vive hoje. Eu resumi bem porque, primeiro, eu não sou neurocientista, eu só sou apaixonado pelo assunto, mas é isso que acontece, tá? Então, voltando. Sim, mas acho que é isso. Você pegou o que eu quis dizer? A gente encapsulou tudo isso em ser mimado, né, quando é criança. Sim. Mas é isso, que eu acho que na época que você está formando, né, a tua capacidade de lidar com esse tipo de coisa, você às vezes não aprende o jeito de empreender, né? Meu pai foi um educador muito incrível. Meu pai, ele falava pra minha irmã, era difícil na infância, aí ele falava pra minha irmã, a vida vai bater mais forte que eu. Depois eu entendi, né? Falei assim, que é muito mais fácil aprender a errar em casa do que você tem que aprender a errar na rua. E posso te dar um exemplo diferente? Claro. Quando eu jogava basquete e eu ficava no banco, porque às vezes acontecia, né? Então você imagina... Raro, mas acontecia. Raro. Mas você imagina pra um moleque de 14 anos ficar no banco de reserva. E aí, o meu pai, ele não falava pra mim, tipo... Não é uma crítica, tá? Tô falando que acontecia. Mas ele não falava, continua treinando que a sua hora vai chegar. Eu falava, essa técnica é burra, você tinha que estar lá. Ele tirava a responsabilidade de você. Entendeu? Você não errou, né? Quem tava errado quem tava errado era ela. Ela falou, cara, não, se você tá sentado no banco é porque você alguma coisa você tem que fazer pra precisa melhorar, mas não. E aí, como ele tinha essa questão super protetora, eu virei o Bruno, que muitas vezes é o cara que não sabia errar. Entendeu? Que foi aprendendo com o passar dos anos, tipo, de uma maneira automática. Se fudendo bastante, na verdade. Me fudendo bastante, inclusive. E aí, então assim... O cara que não aprende a lidar com isso, talvez seja o cara mimado. O cara que aprende é o cara que teve estímulos para... Errou, repete, faz de novo. Errou, repete, faz de novo. Errou, repete, faz de novo. E o cara que não liga, cara, talvez... Medo. Hashtag medo. É porque o cara que ficou segurando muita coisa, absorvendo muito problema e ninguém talvez perguntava para ele como ele estava se sentindo, bicho. Ele virou essa camada fria de ser humano que ele pode chegar num lugar e sair atirando em todo mundo. Não, tô brincando. Não, acho que pode. Mas é mais ou menos por aí. É um cara que pode, às vezes, uma pessoa que pode, num momento de rejeição, ter todo o que ele é acumulado solto de uma vez, né? Assim, então... E aí, por que eu levantei essa bola, Fê? Para as pessoas analisarem o comportamento delas ao longo da vida. Porque com certeza ele diz muito sobre a maneira como você está encarando a rejeição hoje. Entendeu? E eu li um livro, cara, muito louco por sinal, chama 100 Dias de Rejeição, 100 Passos. Essa história é animal, De um cara que lidava muito mal, ele largou o emprego. Ele era vendedor, não era? Ele trabalhava com TI. Ele largou o emprego, a esposa dele para ter neném, faltava tipo um mês, ele ganhava bem, só que ele não estava feliz, queria empreender. Aí a esposa dele falou, ok, você tem 6 meses para fazer o negócio virar. Aí ele pediu demissão, aí ele abriu uma startup, só que nessa que ele abriu a startup, ele começou a ter muita crise de ansiedade para conseguir captar investidor, para injetar grana no negócio. Aí ele percebeu que ele tinha muito problema com rejeição, porque ele foi justamente um menino super protegido.
O que ele começou a fazer? Ele começou a se expor em situações que com certeza ele seria rejeitado. Por exemplo, ele ia no McDonald's e pediu um milkshake do Bob's. Tipo, uns negócios muito esquisitos. Ele ia na casa das pessoas, ele batia na porta da casa das pessoas e pedia pra cortar a grama do cara. Entendeu? Coisas nesse sentido. Então ele fez isso durante 6 dias seguidos, ele ficou famoso, ele foi em programa de TV e o cacete, porque ele começou a escrever num blog os resultados que ele vinha colher. Ele aumentou o que? Alostase. Alostase. Se alguém tiver curiosidade, eu explico o que é isso. A gente vai botar aqui um QR Code que você consegue acessar o link do Wikipedia pra você saber o que é alostase. E aí tem uma foto do Bruno do lado. Eu vou botar assim. Ele começou a se acostumar com aquilo. Com aquela situação. Então, pra ele, o que no primeiro dia foi um negócio muito difícil dele lidar, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, foi ficando mais natural. E ele ficava menos chateado do que ele ficou no primeiro dia. Então, ele se colocou em situações que ele seria rejeitado pra conseguir lidar com aquilo. Você acha que esse é o caminho? Cara, é muito louco, né? O que esse cara fez. Porque se fizer um comparativo com alergia, o que é alergia? É uma reação abrupta do teu corpo a alguma coisa estranha, né? Que faz mal pra ele. Nesse caso, a rejeição faz mal pra gente, porque a gente fica triste. Tá. Então, se for pensar que o cara fez, ele foi fazendo doses homeopáticas e controladas aos poucos para ir diminuindo essa dificuldade do corpo dele de aceitar esse estímulo externo. Então, ele acabou com a alergia dele à rejeição. Foi basicamente isso que ele fez. Eu acho animal, acho que é um belo jeito de você tentar resolver o negócio. Talvez não pedindo para as pessoas estranhas você cortar a grama delas, mas a ideia, né, o conceito eu acho muito louco, muito foda. Que é o que você falou, né, da alostase. Segue o link. Tá, eu vou explicar. É assim, a média do comportamento que você tem, você tá vivendo uma homeostase. O conceito da homeostase, ele é vital. Tipo, se a temperatura baixa em 20 graus, o nosso corpo, se ele chegar a 20 graus, a gente morre. Uhum. Então, a homeostase faz a gente manter esse ponto de equilíbrio em desequilíbrio, porque a gente fica sempre ali em 35, 36. Confortável no desconforto. No cérebro é como se fosse voltado para hábito. Então, por exemplo, se você pegar um cara que não pratica esporte e botar ele para correr do nada 20 km, ele vai se machucar, fatalmente, porque ele teve um pico de alostase. Alostase, gente. Só que se ele correr 100 metros por dia, vai chegar um momento que ele vai conseguir correr os 20 km. Ele teve picos de alostase pequena e isso aumentou a zona de conforto dele. Não é zona de conforto, mas é como se fosse a capacidade de aguentar o desconforto. Exato. Então a homeostase dele aumentou de maneira gradativa, até que um dia ele vai conseguir correr 20 km e não vai se lesionar. Entendeu? É exatamente o que esse cara fez. O ponto é, pra gente finalizar e fechar esse círculo que a gente está trazendo de rejeição, como que as pessoas, Fê, podem de repente melhorar a absorção dela de rejeição de uma maneira gradativa, na sua opinião? Eu acho que o primeiro de tudo é você se conhecer melhor, né? Acho que se a gente fala de autoconhecimento e tal, ele tá virando quase que um dogma, mas, cara, você tem que se conhecer, você tem que entender os teus gatilhos, você tem que entender por que as coisas acontecem com você, não é de graça, não é do nada, né? Eu acho que isso é o primeiro ponto, você entender por que você tem reações a determinadas coisas do jeito que você tem. Isso é muito pessoal e ninguém pode fazer isso por você. Tem gente que te ajuda, a terapia tá pra isso. Eu acho que esse é o primeiro passo. E depois, entender como mudar. Eu acho que essa questão do que o Bruno brilhantemente explicou sobre a alostase, eu acho que é a nossa capacidade que a gente tem de evolução. Eu acho que eu vejo dessa forma. E se a rejeição é vamos colocar assim, uma falha nossa no nosso processo evolutivo, porque à medida que a gente evolui mais no nosso autoconhecimento, a gente consegue lidar melhor com isso, então é parte do nosso processo evolutivo. Então, se é uma possibilidade que você tem, se esforça tenta correr atrás. Em resumo, você vai ter que se expor, velho. Basicamente. Não tem jeito. O único jeito de resolver é se expondo, porque em algum momento você vai acabar lidando melhor com isso. Só que esse processo de arrebentação, vamos colocar assim, até você passar a parte difícil do mar, dói. Mas quanto mais doer, menos vai doer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando isso acontece, aí, beleza, imagina que você aumentou a tua homeostase, tá aqui. Se você deixa de se expor, isso volta pro teu... Não, você vai parar onde você tá. Você não regride. Pode regredir, mas é por um outro motivo que a gente pode falar num próximo episódio, que é por conta
da neuroplasticidade do passado. Então é isso, formou... você volta imagina, pro imagina teu ponto que zero, a sua assim. cabeça foi formado várias camadas, que tem o nome de engrama. Essas camadas são as experiências que você teve ao longo da vida. Você não quer mais viver isso, então a rejeição foram experiências. Você quer superar essa porra. Para você superar, você tem que se expor. O se expor, você vai passar por novas experiências que vão gerar novos engramas, novas camadas. Só que as antigas, por você ter feito isso durante mais tempo, volta e meia, elas começam... São mais fortes, né? Elas começam a reaparecer, porque Então, tem mais sensibilidade. isso que é mas sem spoilers, pessoal. Vai ter um a episódio gente sobre faz isso. um Ficou com desse. vontade, né? Dá uma segurada. Então, cara, se exponha. Não tem outra solução. Não vai doer tanto quanto parece. Sim, não vai doer, não. Um pouco vai. Não tanto quanto parece. Galera, esse foi o episódio de hoje, tá? Esperamos que tenham gostado. A gente tá muito preocupado de vocês não terem gostado, porque a gente não sabe lidar com rejeição. Mentira, mas dá o joinha certinho no YouTube, não faz o joinha pra baixo não, que a gente fica chateado. Pode dar o joinha pra baixo também, que engaja. Pode, mas não precisa. Vocês entenderam, né? Você tá lá um do lado do outro, custa nada, né, Mari? Desculpa, gente. Lembrando, possibilidade que vocês têm com a gente, tá? O e-mail stories@planejandobem é um canal de comunicação direto que vocês têm com a gente, pra gente poder ajudar vocês com qualquer dúvida que vocês tenham do meio de seguro ou de gestão de risco. Qualquer situação que você tenha passado, qualquer dúvida que você tenha, pode mandar pra lá. Se for uma coisa que a gente entende que pode ajudar muitas pessoas, a gente acaba fazendo isso aqui virar um episódio da nossa série Cartas do Ouvinte, tá? No próximo episódio... No próximo episódio a gente vai ter a Paulinha, ela é uma coach de hábitos saudáveis, então se você tá com problema de ter uma agenda decente... Aproveita que o ano novo tá aí, você vai conseguir resolver uma alimentação isso aí. saudável. Cara, fica ligado porque semana que vem você vai ter dicas maravilhosas sobre o assunto. 2023 vai ser top. Então até pro teu 2023 ser da hora... Não perde esse episódio, cara, que nem vários outros que a gente tem soltado aqui que são bem legais. Então, se inscreve no canal. Toda vez que você abrir o seu YouTube lá, vai ter lá, junto com os vídeos do Casimiro, vai ter o vídeo novo do Planejando Bem. E se você quiser saber exatamente quando ele sair, pra falar assim, pô, tem novidade no ar, ative as notificações. O YouTube vai se encarregar de fazer esse trampo aí. Aquele beijo de novo pro nosso patrocinador, a GC Consultoria, pra nossa produtora Chipiu Produções. A nossa rede social, Bruno Toledo LP. @FBornelli. @Planejando Bem. E a gente se vê no próximo, seu alostático. Fiquem bem, pessoal.